Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa. Estamos começando mais uma aula sobre química orgânica, trabalhando funções oxigenadas 2. Lembrando que toda função oxigenada vai ser a função que apresenta o grupo de identificação em que o elemento oxigênio ele se encontra presente. Então, diante disso, nós já trabalhamos alguns grupos funcionais antes dessa continuidade. E os grupos funcionais que nós trabalhamos anteriormente, dentro das funções oxigenadas, né, nós tivemos o álcool, trabalhamos fenol, o éter, trabalhamos também o enol, que são grupos que apresentam o elemento oxigênio, participando do grupo de identificação. Esse grupo de identificação, ele é um grupo que vai estar sempre presente no composto orgânico, e é por meio desse grupo em que podemos analisar e observar justamente a presença de um grupo funcional diante da sua estrutura, né, de identificação. Então, por isso que nós trabalhamos a questão das funções orgânicas. Assim como existem as funções inorgânicas, dentro delas são classificadas apenas ácido, base, sal e óxido. As funções orgânicas, elas apresentam uma maior quantidade, porque vem os grupos que são chamados de oxigenados, as funções orgânicas oxigenadas, e também as funções orgânicas nitrogenadas, além dos hidrocarbonetos. Então, já é um número bem maior de funções. Lembrando que funções são grupos em que outras substâncias elas vão estar sempre classificadas dentro desse grupo por conta da sua característica principal. Então, as funções oxigenadas 2, ela começa apresentando aqui o ácido carboxílico, né? Os ácidos carboxílicos, eles vão apresentar uma característica, e geralmente essa característica ela vai estar presente na parte final da estrutura como grupo de identificação. Nós vemos aí na classificação de ácidos, onde ele pode ser um monocarboxílico ou ele pode ser um dicarboxílico. Então, diante disso, nós podemos perceber aí que, enquanto ele é um mono, ele apresenta apenas um grupo de identificação. Quando ele é dicarboxílico, ele vai apresentar 2 grupos de identificação. Então, aqui nós temos o monocarboxílico, e aqui nós temos o dicarboxílico, onde ele apresenta os 2 grupos, um ao lado do outro. É óbvio que essa cadeia ela pode ter uma extensão maior. Aí ela apresenta apenas 2 carbonos. Então, diante dessa estrutura, nós entendemos que ela é uma cadeia, né, um ácido carboxílico com um número de carbonos bem reduzido. Então, esse número de carbonos, que é representado pelo radical, ele pode ter um número bem maior, tá? Ele vai ter um número bem maior. Então, diante disso, nós entendemos aí a questão do ser monocarboxílico e o dicarboxílico. Então, para ele ser um ácido carboxílico, ele tem que ter exatamente esse grupo aqui, ó, C-O-OH. Então, essa é a condição para ele ser um ácido carboxílico.
Um outro grupo orgânico de função oxigenada são os ésteres. Então, os ésteres são compostos formados, na maioria das vezes, a partir da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Então, ele vai justamente mostrar essa reação, né? Ácido carboxílico com álcool, tá vendo o álcool? O grupo de identificação do álcool é OH, ligado a um carbono com ligações simples, e aí ocorre a formação do éster. Ela lembra o ácido carboxílico? Lembra. Ela vai ter 2 oxigênios, tá? Porém, o H, que está ligado ao oxigênio, né, o OH, a hidroxila, ela deixa de existir, onde esse hidrogênio ele passa a ter agora um grupo de, ou a gente chama de radical. Esse radical ele vai representar justamente um grupo em que vai ter carbono e hidrogênio. Então aqui, ó, você percebe o R, ele é justamente esse radical, tá? E aqui também, onde tem os carbonos, é onde representaria o radical, que é justamente esse. Então, nesse caso aqui, o hidrogênio ele desaparece. Então, o grupo de identificação do éster, ele mostra até aqui embaixo, o grupo funcional é esse, C dupla O, com a presença de 2 radicais, tá? Que são carbonos que podem se estender em sua quantidade, tá? Então, o éster ele vai diferenciar do ácido carboxílico, porque ele vai apresentar 2 grupos de carbono e hidrogênio, com esse grupo aqui no centro, onde eu tenho C dupla O, oxigênio, radical R1 do lado direito, e o R do lado esquerdo, com a presença de carbono e hidrogênio, que pode aumentar essa quantidade. Lembrando que o grupo funcional ele já traz um carbono, assim como no ácido carboxílico também. O grupo funcional ele já traz um carbono, se ele for monocarboxílico ou se ele for dicarboxílico, tá? Os sais de ácidos carboxílicos, ou sais orgânicos, eles são derivados da reação do ácido carboxílico com uma base inorgânica. Então, essa base inorgânica, ela é justamente um dos grupos funcionais dos compostos inorgânicos, tá? Ele é um composto inorgânico. Uma base, porque tem presença do OH. E aqui eu tenho o ácido carboxílico. Então, havendo a reação do ácido carboxílico, tá, com a base, vai haver a formação do que eles chamam de sais de ácido ou sais orgânicos, tá? Então, o grupo funcional é esse aqui, ó. Eu tenho o radical, que vai ser o grupo de carbono e hidrogênio, e eu tenho o metal, que vai estar presente. E esse metal ligado ao oxigênio, onde o grupo funcional ele vai manter essa parte que tem no ácido carboxílico, C dupla O, onde no ácido carboxílico seria C dupla OH, tá? Só que o H ele sai e vai existir aí a presença agora de um metal, vai ser até uma ligação iônica. Então esse metal ele vem justamente da base. Então vai depender muito qual metal que a base vai trazer. Eu tenho 2 exemplos, eu tenho aqui o sódio e tenho aqui o chumbo. Então eles passam a substituir, nesse caso, para a formação
no caso, sais de ácido carboxílico ou sais orgânicos, tá? Então, essa é a diferença dos grupos anteriores. Eu tenho agora a presença de um metal. Os anidridos são compostos orgânicos derivados da reação de desidratação entre duas moléculas de ácido carboxílico. Então, perceba que, nesse caso dos ácidos, do ácido carboxílico, ele tem uma influência muito grande nos compostos que nós trabalhamos até agora, tanto no éster quanto nos sais orgânicos, tá? Nos sais de ácidos, né? E também nos anidridos. Então, ele influencia de forma direta. Tá? Os anidridos é resultado da desidratação de duas moléculas de ácido carboxílico. Então, a base vai ser justamente os ácidos carboxílicos. Então, aqui eu tenho o grupo de identificação, tá? do anidrido. Então, perceba que eu tenho o primeiro ácido carboxílico, C-O, que era aqui o OH, e o segundo também, C-O, OH. Porém, essa desidratação que ele fala, ela vai acontecer aqui, e esse oxigênio, ele vai perder um hidrogênio, tá? Um grupo funcional, né, que é o ácido carboxílico, um grupo, vai perder apenas o hidrogênio do oxigênio. Já o outro grupo funcional vai perder o OH completamente. Então, OH de um com o hidrogênio do outro vai formar a molécula de água, que é justamente o resultado, que é a desidratação. Então, essa desidratação, ela vem justamente com o resultado da formação do ácido, desidratação do ácido, formação do anidrido. Então, o anidrido tem que ter, no mínimo, essa estrutura aqui, com 3 oxigênios e 2 carbonos, fazendo duas duplas ligações com os oxigênios das extremidades. Então, isso mostra o resultado da formação do que nós chamamos de anidrido. Então, ele tem uma relação direta com o ácido carboxílico, assim como também os sais de ácido carboxílico, que podemos chamar também de sais orgânicos. Então, tem essa relação direta com o ácido carboxílico, que vai estar influenciando na formação também do éster, tá? Que também tem o ácido carboxílico aí como um dos principais compostos que vai estar dando origem a esses compostos oxigenados. Então, agora nós vamos começar a trabalhar também as funções nitrogenadas. Tá? Lembrando que as funções nitrogenadas, elas vão apresentar o nitrogênio, e esse nitrogênio ele vai estar presente nos grupos de identificação, assim como as oxigenadas. Porém, vai haver grupos que aí chamamos de nitrogenados, em que o oxigênio vai estar presente. Mas ele não está presente sozinho. Então, ele vai estar presente diante da presença do nitrogênio. Então, isso vai ajudar na identificação, tá? Como uma função orgânica nitrogenada. Nós vamos ter aqui as aminas, amidas, nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. Então, vamos estar trabalhando essas funções nitrogenadas como grupos de identificação se apresentam para a gente poder identificar, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a amina,
classificação de aminas. A amônia, que é justamente o composto, né, de onde as aminas são derivadas, e ela apresenta 3 hidrogênios, tá? Então, cada vez que um hidrogênio ele é substituído, ela recebe uma classificação. Então, se um hidrogênio for substituído, amina primária. Se outro hidrogênio for substituído, amina secundária. Se os 3 forem substituídos, amina terciária. Então, aqui eu tenho essa representação de substituição. 1, primária. 2, secundária. 3, terciária. Então, essa é a condição para que nós tenhamos aí uma amina. Então, aqui as amidas, ela tem uma condição diferente, né? O grupo de identificação da amida, ela é diferente da amina. A amina é só NH3 substituída. 1, 2 ou 3 hidrogênios. Já as amidas, ela vai ter esse grupo NH2 ligado diretamente a um carbono que tem dupla ligação com o oxigênio. Então, a condição para ser amida é justamente essa aqui. Lembrando que esses hidrogênios, eles podem ser, sim, substituídos, tá? Mas, para isso acontecer, ou isso acontecendo, ela vai ter apenas essa monossubstituição ou substituição por 2 grupos radicais. Vai haver aí uma diferença apenas no nome, mas quanto ao radical, ele, ou quanto à função, né, no caso nitrogenada, ela vai permanecer amida, caso ela tenha esse grupo de identificação. As nitrilas, elas são diferentes das amidas, porque ela não apresenta oxigênio. Então, o grupo nitrila também são chamadas de cianetos, até porque existe o ácido, né? O ácido cianídrico, que é quando essa ligação livre aqui, ela tem a presença de um hidrogênio. Então, ela vai ser um ácido cianídrico. Então, esse C, tripla ligação com nitrogênio, nessa ordem, carbono, nitrogênio, carbono, nitrogênio. E aqui, um grupo radical, tá? Tá vendo que ele pode se estender, pode ser apenas um, ou pode ser apenas, ou pode ser mais, né? Aqui eu tenho 4 no de baixo, no de cima eu tenho 1. Aqui eu já tenho 2 grupos aromáticos. Então, essa questão do radical, né, que vai estar ligado ao CN, não vai ter uma definição de quantidade. Porém, apresentando esse grupo funcional aqui, nós teremos aqui uma nitrila, tá? E essa é a condição principal para ser justamente a nitrila. As isonitrilas, ela parece muito com a nitrila, só que a iso, ela inverte. Ela vai ter aqui, ó, o grupo funcional, ele vai estar agora ligado ao nitrogênio. Enquanto nós temos a nitrila, que é, no caso, os cianetos, né, que é CN, eu até enfatizei, né, a ordem CN. A isonitrila é NC. E o radical vai estar aqui ligado diretamente ao nitrogênio. Então, aqui eu tenho um grupo metil, aqui eu já tenho um ciclo pentano, aqui eu já tenho um propano. Então, veja que aqui a quantidade ela muda também, varia, porém, eles estão ligados agora a quem? Ao nitrogênio. Enquanto nas nitrilas, eles estavam ligados ao carbono, porque a ordem da nitrila é CN, a isonitrila é NC. Então, essa é a diferença entre os 2 grupos. E a nossa finalização é com os nitrocompostos. Então, os nitrocompostos, ele traz um grupo de identificação
Também na extremidade, como as amidas e como a isonitrila e as nitrilas. O grupo funcional dos nitrocompostos é apenas o NO2, tá? Então aqui eu tenho dois exemplos, NO2 e NO2. Então esse NO2, ele vai estar na extremidade também, nitrogênio ligado a dois oxigênios, um com a dupla ligação e o outro com a ligação simples. Então essa é a condição para os nitrocompostos. Então, galera, aqui nós finalizamos funções oxigenadas 2 e funções nitrogenadas para enfatizar os compostos orgânicos, trabalhando apenas a parte de identificação. Espero que vocês aproveitem essa aula e até mais.